Muito bom dia, vamos começar esta reflexão sobre a liturgia de hoje. Estamos no 17º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje é uma continuação da semana passada, das parábolas do reino, do Evangelho de São Mateus. Assim como na semana passada temos também 3 parábolas do Evangelho. Então, vou focar no Evangelho, porque já tem muita coisa para a gente meditar aqui. Jesus conta as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede lançada ao mar. Depois ele conclui com uma chave de interpretação do texto das Sagradas Escrituras. Bem, na parábola do tesouro escondido, o que há para a gente? Ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem descobre esse tesouro, mantém ele escondido, vende tudo que tem e depois compra aquele campo. Isso é interessante, né? Essa imagem é interessante porque faz com que a gente perceba se o homem encontrou um tesouro escondido e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, muito provavelmente ele está fazendo um bom negócio, né? Ele percebe, ele sabe que o tesouro que está escondido naquele campo, né? A gente já imagina, né? Um baú cheio de ouro enterrado naquele campo, é muito mais valioso do que o que ele tinha e é muito mais valioso do que o valor do terreno, o valor que o campo está sendo vendido, certo? A pessoa que está vendendo aquele campo não tem noção do tesouro que está escondido ali dentro. Isso é interessante porque para nós pagãos que viemos do paganismo, nós não somos descendentes de judeus, né? Essa imagem é muito mais significativa para nós, porque o tesouro escondido no campo, o tesouro que nós compramos, o tesouro que nós trocamos pelos bens que nós tínhamos, é muito mais valioso do que parece. Quer dizer, nós trocarmos uma tradição pagã pela tradição cristã, uma tradição vinda do judaísmo, né, faz com que a gente perceba que essa parábola toca muito mais na gente, né? Faz muito mais sentido quando a gente imagina, vendemos todos os nossos bens, vendemos toda a tradição, todo o paganismo, toda uma cultura, em troca de um tesouro, em troca da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma tradição, de uma igreja que estava escondida num campo que foi vendido por um preço muito mais baixo do que o seu valor original, né? A tradição cristã que veio da tradição judaica. A outra parábola é a parábola da pérola preciosa, de um homem que ele é comprador de pérolas, ele entende da coisa, ele sabe do valor das pérolas, só que quando ele encontra uma de grande valor, ele vende também todos os seus bens para comprar aquela pérola. Já é um pouco diferente da anterior, né? Na anterior a gente não conhecia, a gente simplesmente descobriu esse tesouro, tá? Aqui o homem ele conhece a pérola, ele é comprador de pérolas, é uma pessoa, um examinador, um estudioso, um conhecedor, certo? Na primeira éramos apenas pagãos e encontramos esse tesouro por acaso, encontramos o cristianismo. Aqui é a parábola dos letrados, daqueles que conhecem as Escrituras, conhecem outras culturas, têm erudição, certo? Quando essa pessoa, esse grande estudioso, descobre o valor real desta pérola, o valor da pérola cristianismo, o valor da pérola Jesus Cristo, ele vende tudo o que tem para comprar aquela pérola. Quer dizer, ele renuncia toda a sua erudição, ele é capaz de se converter, ele deixa a cultura que ele tinha para aderir a esse tesouro, para tomar posse dessa pérola. Na primeira, pagão simples. Na segunda, os eruditos. E na terceira, quem são essas pessoas? Quem são esses peixes? Essa terceira parábola, é semelhante à parábola do joio e do trigo, certo? Aqui abriu o evangelho da semana passada. Aqui, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e pega peixes de todo tipo. Uma coisa curiosa é que os peixes
eles são também símbolos recorrentes, tal como o trigo, certo? O trigo e o pão, né? Quando se fala de trigo, não se fala de pão. Quando se fala de pão, não se fala de trigo, mas os dois símbolos são meio que uma coisa só, né? Falei disso na semana passada. Hoje nós temos os peixes. Se a gente se lembrar de um outro episódio que acontece no Evangelho, Jesus multiplica pães e peixes, né, para alimentar uma multidão faminta. Então os pães e peixes estão sempre próximos, certo? Quem são esses peixes desta parábola de hoje? O próprio Jesus deu a explicação ao final, né, que os peixes são as pessoas em que os anjos, os seus mensageiros, certo? Seus mensageiros, sejam esses mensageiros os celestes, os anjos de fato, sejam aqueles a quem ele constituiu como pescadores de homens, certo? Eles irão fazer essa separação no fim dos tempos, dos peixes bons e os peixes ruins. Quem somos nós nesta parábola? Nós somos bons peixes ou não? Em que o reino dos céus nos pesca, o reino dos céus lança sua rede sobre este mundo e pesca inúmeras pessoas. Nós vemos aí igrejas cheias, certo? Somos pessoas que venderam de fato seus bens para comprar aquele campo porque tem um tesouro escondido. Somos de fato pessoas que venderam seus bens para comprar aquela pérola. Sejamos pessoas simples ou eruditas, vendemos de fato os nossos bens para aderir àquele evangelho. Nós nos desapegamos das nossas crendices, das nossas ideias para aderir a Jesus Cristo. O principal aqui é o desapego, certo? E não só das coisas materiais. Os das coisas materiais a gente ouve por aí, né? Com certeza, se você for em alguma igreja, você vai ouvir alguém falando do desapego dos bens materiais. Isso é importante, mas é necessário que a gente olhe para uma outra realidade também, certo? Não é necessário apenas nos desapegarmos dos bens materiais para aderirmos a Jesus Cristo. Principalmente, a gente precisa desapegar das nossas ideias, da nossa mentalidade errada, pagã, tal como nós vimos aí na primeira leitura. O que Deus fez com Salomão? Qual foi a alegria de Deus ao ouvir a prece de Salomão? Salomão pediu sabedoria. Sabedoria para discernir o que é bom e o que é mal. Essa sabedoria, quando ele pede a sabedoria a Deus, o que ele está falando? O que ele está ensinando para a gente? Que ele não quer ter uma ideia própria. Ele quer receber a ideia desse sujeito, a que ele chama de Deus. A que ele chama de Yahvé, de Senhor. São as ideias dele. É ele que diz para mim o que é bom e o que é mal. A partir desse ensinamento, dessa sabedoria que eu recebo dele, eu começo a julgar o que é bom e o que é mal. Diferente dos nossos primeiros pais, que tomaram o fruto do conhecimento do bem e do mal para que eles pudessem julgar o que era bom e o que era mal, sem o auxílio de Deus, cortando a amizade com Deus. A verdadeira sabedoria é essa que nós recebemos do alto, onde nós nos desapegamos das nossas ideias, renunciamos aos nossos pensamentos e aderimos à ideia do tesouro escondido. Aquele que é realmente valioso, aquele que é realmente precioso, aquela pérola. E assim a gente vai deixando de ser um peixe que vai ser jogado na fornalha para o peixe que será levado para o reino dos céus. Agora, nós ainda não sabemos que tipo de peixes nós somos. Talvez a gente tenha uma suspeita, né, de que às vezes nós somos o peixe bom, às vezes somos o peixe ruim. Só o nosso juízo final, o momento crucial da nossa morte é que vai definir, que vai mostrar para a gente de que lado nós estamos. Uma outra coisa que a segunda leitura também nos ilumina é: não dá para saber quem são os peixes bons ou ruins pela vida que nós vemos das pessoas. Quer dizer, se eu vivo uma vida boa, ou se fulano vive uma vida boa, se eu passo por tribulações, ou se fulano passa por tribulações, isso não é parâmetro para a gente saber se somos, né, ele, o fulano ou eu, peixes bons ou ruins. Porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, vai dizer São Paulo. Tudo contribui. Quer dizer, passar por vida boa ou por tribulações não é lá tão interessante. Independente disso,
O que interessa é amar a Deus. Aqueles que amam a Deus, seja com a vida boa, seja cheio de tribulações, toda a sua vida será um caminho que o levará a Deus. A gente vê aí testemunhos de grandes santos da igreja que tiveram vida boa. Tiveram vida boa. São Luís, rei da França. Vai dizer que um rei tinha uma vida ruim. Vai dizer que um rei, né, que tinha dinheiro, ele passou por grandes perrengues na sua vida. Tudo bem, ele passou por suas dificuldades, porque os santos passam por suas provações, mas são provações diferentes. São Francisco de Assis, que tinha uma vida boa, renunciou a todos os seus bens para viver a pobreza, o total, o absoluto desapego dos bens materiais. Os perrengues da vida de São Francisco foram outros. Né? Um Padre Pio, que apanhava do diabo, desde pequeno ele via o tentador, né? Passou por inúmeros perrengues. Agostinho de Hipona, o grande letrado, que passou por perrengues tanto de desapego da sua vida de pecado, quanto perrengues intelectuais. Né? Cada um passa por dificuldades. E não interessa qual o tipo da dificuldade, ou se passa por dificuldade ou não. O que interessa é amar a Deus. Aqueles que amam a Deus, toda a sua vida, seja uma vida boa, seja uma vida ruim, ela vai contribuir para o bem. E qual é o bem maior? O bem maior é, no final, sermos esses bons peixes que serão recolhidos nos cestos e levados para o reino dos céus. Tá certo? Então, como sempre, né, tem muita coisa para a gente meditar, tem muita coisa para a gente refletir, mas se depender de mim, a nossa live não fica aqui com 10, 15 minutos, não fica com horas. Mas a proposta dessas reflexões é serem reflexões breves, para que a gente já prepare o nosso domingo e se prepare para assistirmos à Santa Missa, para comungar, para adorar Jesus na Eucaristia. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo domingo.